Como fazer uma boa citação direta ou uma boa citação indireta? Que pergunta interessante, não é? Mas não fui eu que fiz ela não. Quem fez foi a Nívia, lá no meu canal do Telegram. Eu não sei se você sabe, mas além dos vídeos que eu faço para o YouTube, eu também tenho um podcast lá no Telegram. O que acontece? O Telegram é um aplicativo de mensagens, né? Como o WhatsApp. Só que lá eu gravo os meus podcasts. E os podcasts são extremamente direcionados, porque eu faço eles a partir de perguntas que eu tiro das pessoas que comentam lá nos vídeos do YouTube, lá nos posts do Instagram e especialmente do próprio grupo do Telegram. Claro que eu priorizo as perguntas de quem já está dentro do grupo. E essa semana eu escrevi assim, né? Faça uma pergunta ao André ou sugira um tema para o podcast. E a Nívia fez essa pergunta aí. Ela perguntou, né? Gostaria de perguntar como é que faz uma boa citação direta e indireta. Então vamos aqui para a tela do Word e do meu editor de texto, onde a gente vai fazer alguns apontamentos. Então vamos começar pela pergunta: como fazer uma boa citação direta e indireta? Como fazer uma boa citação direta e indireta? Para responder essa pergunta, a gente tem que analisar por dois prismas. Tá? Primeiro, pelo prisma da formatação. A formatação tem que estar correta, senão a citação não vai ficar boa e pode até virar um plágio. E o segundo aspecto a ser observado é quanto ao conteúdo. Tá? Quanto ao conteúdo, também é extremamente relevante que você faça o seu texto, as suas citações, com um bom conteúdo. Tá? E aí, para a gente fazer isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer os conceitos. Né? Os conceitos. Então vamos falar aqui um pouco sobre cada um desses tipos de citação. Então vamos lá. A gente tem a citação direta e a gente tem a citação indireta. Tá? A citação direta é literalmente o copia e cola. É o copia e cola. É quando você faz a transcrição idêntica de um texto. Alguém escreveu um texto, um livro ou um artigo científico, uma tese, uma dissertação, você leu, achou interessante e quer usar aquilo no seu trabalho. Então você copia e cola, simplesmente você copia e cola. Essa é a citação direta. Tá? E a citação indireta? A citação indireta é a reprodução das ideias. Olha só, você não vai repetir as mesmas palavras, não necessariamente, mas você vai reproduzir a ideia de um texto. A citação indireta é interessante porque você pode reproduzir a ideia que você tirou de uma frase, de um parágrafo, de um capítulo ou até de um livro inteiro. Você lê o livro inteiro, aí você diz, olha, o autor tal, no livro tal, ensina que isso e aquilo outro. Ou seja, você está fazendo ali uma reprodução das ideias gerais do livro inteiro. A citação indireta, ela é bacana por causa disso. Você não fica preso a uma frase. Você pode aproveitar a ideia geral defendida por aquele autor. Tá? Não necessariamente se usa as mesmas palavras. Na verdade, você vai escrever com as suas palavras.
É claro que uma palavra ou outra do texto vai coincidir, mas não o texto completo. Se você fizer a citação coincidindo o texto completo do autor, aí não é uma citação indireta, é o copia e cola, é a citação direta. Tá? Então, você entendeu essa diferença, né? Na citação direta, copia e cola o texto. Na citação indireta, você não copia e cola, você conta a história, você reproduz a ideia daquele texto. Então, vamos falar agora da formatação. Formatação. Tá? Não tem mistério nenhum. Tá? Primeiro lugar, em relação à citação direta, nós temos que observar que ela pode ser curta ou longa. Tá? A citação direta curta é aquela transcrição que tem até 3 linhas. Então, se você copiou e colou um texto que tem até 3 linhas, aquilo vai ser uma citação direta curta. Tá? E se tiver 4 linhas ou mais, será uma citação direta longa. Tá? Será uma citação direta longa. O que acontece? A citação direta curta, ela aparece no texto normal, no parágrafo normal. Você está escrevendo ali entre uma palavra e outra, aí você faz, entre uma frase e outra, aí você faz a sua citação direta curta. Tá? Como é que ela deve aparecer? Ela deve aparecer entre aspas. Simplesmente você coloca aspas para identificar que aquele trechinho ali que está dentro das aspas é uma citação direta curta. Tá? Detalhe, não tem itálico. É muito comum as pessoas colocarem o itálico, e isso é um erro, é desnecessário, está contra a norma da ABNT. Tá? Já a citação direta longa, ela aparece num parágrafo especial, só para ela. Olha só, a citação direta longa, ela fica bem destacada, um parágrafo todinho só para ela. Como é esse parágrafo especial? É aquele parágrafo que tem o recuo de 4 centímetros. Ali da esquerda para a direita, você vai recuar 4 centímetros. Tá? Além disso, a fonte é de tamanho menor. Tá? Se o seu texto é na fonte 12, você pode colocar na fonte 10 ou 11. Normalmente, tá? A gente coloca a fonte 11. E o espaçamento é simples. Você sabe que no texto normal do TCC, o espaçamento entre linhas é de 1,5, 1,5. Mas na citação direta longa, o espaçamento é simples. Então veja, que fica bem destacado. Além do recuo, o tamanho da letra é menor e o espaçamento é simples. Detalhe, viu? Sem aspas. Também é um erro bastante comum. As pessoas colocam aspas na citação direta longa e isto é um erro. Isto está contra as normas ABNT. Tá? Além disso, tá? A gente tem a chamada da citação, que pode ficar entre parênteses ou não. Tá? Se você colocar entre parênteses, você vai colocar o sobrenome do autor em letras maiúsculas, vai colocar o ano, por exemplo, aqui, 2017, colocar 2020, né? E vai colocar o número da página. Lembrando, tá, que o número da página é só para a citação
direta. É obrigatório colocar o número da página na citação direta. Mas, na citação indireta, você pode colocar o sobrenome e o ano. Simplesmente assim. E omitir o número da página. Por que isso? Porque na citação indireta, você não está copiando e colando. Então, não necessariamente tem uma página. Pode ser o livro todo. Pode ser uma página toda. Pode ser várias páginas. Então, a citação indireta tem essa vantagem da gente dispensar o número de página. Tá? E aí, basicamente com isso aí, você faz a formatação das citações de maneira perfeita. E detalhe, fazendo a chamada da citação, você evita o plágio, que é um erro muito comum. As pessoas simplesmente colocam ali a citação e não dizem quem é o autor daquela ideia, quem é o autor daquele texto. Então, quando você omite essa informação importantíssima, você está cometendo um plágio. Tá? Agora, vamos falar sobre o conteúdo. Tá? Vamos falar sobre o conteúdo. É aqui que muita gente comete erros bobos. Tá? Sobre o conteúdo. A primeira coisa que você precisa saber é que citação não serve apenas para ilustrar. Isso aqui é um erro extremamente comum. Eu vejo muito que as pessoas escrevem o texto, aí depois que ela escreveu o texto, ela diz assim, não, agora eu vou jogar uma citaçãozinha aqui, outra ali, para ilustrar o texto. Olha, citação não serve de enfeite. A citação, ao contrário, é a base do seu texto. Então, a citação deve ser inserida antes de se escrever a primeira linha. Olha só, né? Não cometa esse erro. Não tente escrever e depois colocar as citações. Não. Você primeiro coloca a citação não, as citações. E aí, com base nas citações, você vai construir o seu texto. Tá? Olha só, você não faz as citações baseadas no texto. Você é o contrário, você faz o texto baseado nas citações. E como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Isso é o que eu chamo de processo de escrita acelerado. Primeira coisa que você precisa fazer para escrever intensamente, para escrever aceleradamente, é ter um roteiro. Um roteiro. Você precisa montar um roteiro, um sumário. Tá? Um sumário. Não precisa ser aquele sumário formal que aparece todo formatado no trabalho. Não. Se você estiver fazendo um artigo científico, provavelmente nem vão lhe pedir um sumário. Aqui, a ideia é que você tenha um esboço de como serão os capítulos do seu TCC. Aí você vai saber o seguinte, no capítulo tal, no capítulo 1, eu vou falar sobre o conceito da coisa tal, depois eu vou falar sobre a classificação dessa coisa, depois eu vou falar sobre as características dela, depois eu vou falar sobre as controvérsias a respeito dela, e eu vou finalizar falando das últimas mudanças ocorridas nessa coisa ou nesse instituto que eu tô escrevendo. Olha só, rapidamente aqui eu peguei e montei aqui um esboço de roteiro, né? Então vamos imaginar, né, que o tópico 2.1 do seu desenvolvimento, por que 2.1? Porque o tópico 1, né, a seção 1 é a introdução. Né? Então vamos dizer
que o item 2.1 é o conceito de X, da coisa X. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma leitura direcionada, uma leitura seletiva e direcionada. Como assim, professor? Você vai procurar vários livros, vai procurar vários artigos científicos, teses, dissertações, documentos que tragam esse conceito. E olha só, você não vai ler os textos todos, tá? Não leia os textos completamente. Você vai ler em cada livro apenas aquela parte que fala sobre o conceito de X. Você vai ler em cada artigo, em cada dissertação, em cada tese, apenas aonde está falando do conceito de X. E aí, o que é que você vai fazer? Quando você estiver lendo, não tem aquelas partes interessantes que você grifa, né? Aquela coisa que você grifa é uma citação, cara. Então, ó, faça a sua coleção de citações. Faça a sua coleção de citações. Aquelas partes que você grifou no texto, copia elas para o seu trabalho. Literalmente, copia. Deixa lá uma folha do Word com as citações todas jogadas ali. Quando você tiver ali pelo menos umas, sei lá, de 3 a 5 citações, aí você começa a escrever o texto. Você começa a escrever o texto. Né? Professor, 3 a 5 citações pode ser pouco. Eu concordo. Eu normalmente trabalho com um número maior. Né? Antes de escrever uma página de texto, eu procuro ter ali umas 5 a 10 citações. Mesmo que eu não use todas elas. Tá? Eu gosto de ter essa variedade para poder ter um conteúdo mais rico. Tá? E é por isso que você tem que ter uma coleção de citações. Tá? Citações fazem o seu texto ter um conteúdo mais rico. Tá? E aí o que é interessante? Quando você estiver fazendo o seu texto, você vai usar essa sua coleção de citações para fazer frases, 3 tipos de frases, tá? De introdução ou afirmação, tá? Frases de sustentação e frases de conclusão. Olha só. Sempre que você estiver escrevendo um parágrafo, você vai utilizar essas frases aí. Eu vou até destacar melhor aqui, ó. Pronto. Vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3. Tá? Sempre que você estiver escrevendo os seus parágrafos, você vai observar que o texto oferece mais ou menos essa estrutura. Você afirma uma coisa, aí depois você escreve outra frase que sustenta aquela afirmação. Aí depois você faz uma frase de síntese, que é a conclusão. Deixa eu botar aqui, ó, síntese. Né? Síntese / conclusão. Tá? Então, ó, quando você fizer isso, né, você vai utilizando as citações. Você joga a citação como afirmação, ou então joga a citação como sustentação, ou então você joga a citação como síntese. Você pode ir lá, ó, escreve com as suas palavras um parágrafo, aí você, na conclusão, você diz, é assim que ensina o autor tal. Então quer dizer, ó, você não está tirando aquilo da sua cabeça, você está mostrando para quem está avaliando o trabalho que aquilo ali foi tirado de uma pesquisa, é fruto de uma investigação e não da sua imaginação. Tá? E além disso, você pode usar as citações para botar os autores
para conversar. Essa é uma expressão muito comum no meio acadêmico, entre os professores que ensinam metodologia científica. Tá? O que é botar os autores para conversar? É simplesmente identificar concordâncias e divergências entre os autores. Né? Você não tem a sua coleção de citações? O ideal é que, se você tem 5, 10 citações, isso seja de 5, 10 autores diferentes. E aí, você vai ter opiniões divergentes. Pode ser que eles concordem em muita coisa, mas com certeza vai ter algum ponto ou outro que os autores vão ter visões diferentes. Então você explora isso. O autor tal diz que a coisa X é assim, assim e assado. Já o autor Y diz que a coisa X não é assim, assim, assado, não. Ele acrescenta o ponto tal. Pronto. Você escrevendo um parágrafo assim, você está botando os autores para conversar. É como se você estivesse contando para o leitor uma conversa que você ouviu. Interessante isso, né? Olha só, a ciência é um grande debate, é um grande diálogo, mas as pessoas não falam verbalmente. As pessoas falam através de textos científicos. Então, a ciência é um debate onde pesquisadores colocam as suas opiniões em textos científicos. Então, quando você vai escrever o seu TCC, é como se você estivesse dizendo assim: olha, eu participei de um debate ali onde o palestrante tal disse a coisa tal. Já o outro palestrante disse a coisa tal. E eu entendi a coisa tal. Veja, você está mostrando ali o que você aprendeu, que você coletou na sua pesquisa, e você está acrescentando ali o seu ponto de vista. É assim que o conhecimento científico se expande. A descoberta de cada autor vai se misturando nas descobertas dos outros autores, que acabam tendo outros pontos de vista. Interessante, não é? Bom, mas eu tenho certeza, né, que agora você tem uma noção muito boa de como construir o seu texto, de como fazer uma boa citação direta e indireta. Os alunos do método 9Ps não têm essa dificuldade, porque um dos 9 passos é justamente o que eu chamo de processo de escrita intensa e acelerada, onde eu mostro como é que se faz esse roteiro do TCC, como é que você esboça o seu sumário, onde eu mostro como é que você vai passo a passo para construir o seu texto, o seu sumário, a sua coleção de citações e a redação científica como um todo. Graças a Deus, até hoje, nenhuma pessoa que aplicou os 9 passos deixou de ser aprovada. Bom, mas você deve estar observando que a única coisa que você precisa é método. É método. Siga o método que você vai ter sucesso. Eu tenho certeza que esse vídeo, se você ficou aqui até agora, ele te ajudou, não foi? Então, olha só. Eu só vou te pedir uma coisa. Passa esse conteúdo para frente. Compartilha ele nas suas redes sociais, com seus colegas, nos seus grupos onde você de TCC, onde você participa. É assim que a gente vai fazer com que o TCC deixe de ser visto como esse bicho de 7 cabeças e seja visto como o que ele é de verdade, um simples trabalho normal de faculdade. Bom, e se você quiser que eu faça um podcast para responder a sua dúvida, responder a sua pergunta, entra lá no Telegram, vou deixar o link para você ter acesso. Um grande abraço e até breve!